Falatório Livre está hoje com a doutora Damares, assessora jurídica, assessora diretamente o senador Magno Malta, e a pauta do Magno tem sido a pauta dela ao longo do tempo. Veja só, nunca a infância no Brasil foi tão alcançada como nos dias de hoje. As crianças estão sob risco o tempo todo. Não existe nenhum lugar que a gente possa considerar seguro para a criança. Não existe no Brasil. O Brasil hoje é o quarto país do mundo que mais mata crianças, jovens e adolescentes. Então, assim, esses números assustam. Porque nós estamos na frente do Iraque. É mais seguro você criar uma criança no Iraque do que no Brasil. Consegue entender a loucura? Países que estão em conflitos armados são mais seguros para crianças do que no Brasil. No Brasil, a gente encontra diversas modalidades de violência contra a criança. Uma que nos assusta muito, que nos deixa apavorados, é o abuso sexual, a violência e a exploração sexual. No Brasil, 1 a cada 3 meninas está sendo abusada sexualmente até 18 anos de idade. É muito, é 1/3 das meninas sendo abusadas sexualmente. Tanto é que o Brasil agora recebeu uma classificação do pior país da América do Sul para se criar meninas. Consegue entender isso? Quem é pai e mãe de menina, fuja do Brasil. Somos o pior país da América do Sul para se criar meninas. Mas o Brasil ostenta outros números que me assustam muito. Por exemplo, já somos o 4º país do mundo em casamentos infantis. Quarto. Então, assim, e que resposta as autoridades dão para isso? Parece que é uma inércia no Brasil. Uma inércia, uma conivência com tudo isso, porque a coisa só piora. O Disque 100, agora em maio de 2017, divulgou números alarmantes. E números, papai e mamãe que estão me assistindo aqui, ó, por favor, divulgue, compartilhe. 40% dos abusos e da violência sexual no Brasil, segundo o Disque 100, é com crianças de 0 a 11 anos de idade. 0, quero falar bebês. O número de violência sexual contra bebês no Brasil cresceu assustadoramente. Ó, nós prendemos, a polícia prendeu, e agora o senador Magno Malta está chamando ele na CPI, um homem no Rio Grande do Sul, que só no computador dele tinha 56 vídeos de estupros de bebês. Estupros de bebês. A imagem mais chocante que eu assisti foi uma menina de 29 dias sendo abusada. Então, assim, até babás, nós estamos prendendo babás no Brasil, nanando o bebê e o dedo introduzido na vagina no ânus do bebê. Você tem acesso a esse material? Você vê Temos, isso? sim. Muitas dessas imagens chegam lá para o senador está com a CPI de combate aos maus tratos, CPI para investigar os maus tratos de crianças e adolescentes. Nós tivemos uma CPI da pedofilia em 2008, 2009. Mas por que outra hoje? Porque a modalidade de abuso mudou. Por exemplo, em 2008, 2009, não tinha o tal do nude. Sabe o que é nude, papai e mamãe? Seus filhinhos estão tirando fotos peladas e mandando para coleguinha. Às vezes não é um coleguinha, é um adulto no grupo pedindo um nude. Meninas de 8, 7 anos se fotografando peladas e mandando. Então, essa é uma modalidade nova de abuso. Então, essa CPI vem para investigar essas novas modalidades e investigar os maus tratos de crianças em abrigos. Eles sabiam que a gente está encontrando imagens de crianças sendo espancadas em abrigo. Olha o que aconteceu na creche essa semana, né? Lá em Minas Gerais. Existe muita gente ruim perto de nossas crianças. Então, nós estamos investigando. E mudar, endurecer as leis. Nós vamos ter que endurecer as leis no Brasil, porque as crianças nunca foram tão atacadas como hoje. E eu não falo só de violência, eu falo de outros tipos de ataque. A ideologia de gênero é um ataque à criança. Você dizer que menino não nasce menino e que menina não nasce menina, isso é confusão na identidade. Essa criança está confusa. Não é uma cognição. Claro, né? Então a gente tem aí a erotização no Brasil de crianças, a gente tem a ideologia de gênero, o abuso, mas tem uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que está nos preocupando muito. Sabe quantas crianças e adolescentes estão se automutilando no Brasil? Os especialistas falam que 20% dos adolescentes estão se cortando no Brasil. Nós podemos estar passando de 4 milhões de crianças e adolescentes se cortando no Brasil. Isso é uma fuga. Elas estão com dor na alma. Então, que nação é essa que provoca dor na alma das crianças?
O que nós fizemos que as crianças têm que se cortar o corpo para aliviar suas dores internas. E as imagens são assustadoras. Vá no Facebook, vá em qualquer rede social e escreva automutilação. Crianças de 7 anos se suicidando no Brasil. E aí, nós descobrimos que tem adultos por trás disso também. Nós temos sites, nós temos páginas, blogs no Brasil que ensinam as crianças como se cortar. Nós temos blogs e páginas que ensinam a criança como fazer um cabo do notebook para se enforcar. Ficou na moda esse tempo atrás, o tal do jogo da baleia. A baleia azul é uma cerejinha diante desse universo. É uma coisinha. Então, nós estamos encontrando gente sádica, inclusive serial killer, que hoje não precisa mais atirar. Usa um celular para poder as crianças se suicidarem, é uma vítima dele. Internamente. Internamente. E olha, papai e mamãe, dá um recado aqui para vocês. Presta bem atenção. Existem muitos grupos no WhatsApp com o nome Anjo Suicida. Existem muitos grupos no WhatsApp como Eu Quero Me Machucar. Então, cuidado com os grupos que seus filhos estão usando no WhatsApp, estão participando. E tem também fanpages, né, que odeiam crianças. Isso. Nós temos uma nação que prega ódio à criança. Vocês podem procurar aí, existem muitas páginas escritas Odeio Crianças. E nessas páginas ensinam como machucar crianças. É sua e minha responsabilidade derrubar a página e denunciar ao Facebook. Imediatamente. Denuncia o Facebook derruba, ele já tem um trabalho, nós estamos trabalhando com as redes sociais. As redes sociais têm que ser parceira dessa luta, entendeu? Eles têm que ser parceiro, porque assim, a culpa é da rede social. Vou dizer uma coisa para ti. Os malucos usam a rede social. A culpa não é da rede social. As crianças estão se cortando na internet. A culpa é da internet. Não, elas estão usando a internet para expressar suas dores. Claro, as redes sociais vão ter que criar plataformas de proteção para que isso não aconteça. Mas papai e mamãe, a culpa geralmente é de nós, papai e mamãe. Nós estamos ausentes. É da escola, a escola não está cuidando direito. Então é o seguinte, o que nós temos que fazer no Brasil? Um grande pacto pela infância. Autoridades, deputados, senadores, papai, mamãe, pastores, padres, todo mundo vai ter que fazer um grande pacto nessa nação em defesa das crianças. O trabalho do senador Magno Malta, e pela sua fala, ele é bastante combativo, e a senhora não é muito diferente. Há muito apoio por parte da sociedade, mas há também um revés. Sim. Existe um grupo específico que odeia a família, odeia a criança, sim, odeia a mulher? Sim, nós estamos vivendo uma era da desconstrução. Tá? Os ideólogos que estão ligados a essas ideologias todas, eles têm alguns objetivos. Um dos objetivos é a destruição da família. Desconstruir o valor de família. Então, esses grupos odeiam o senador Magno Malta, não gostam de mim. Então, nós temos grupos ligados a partidos que querem desconstrução da família. Por exemplo, nós temos um decreto presidencial assinado em 2009, que ainda está em vigor hoje. Ninguém derrubou esse decreto. Dizendo que no Brasil é para desconstruir a heteronormatividade. Nós temos um decreto presidencial que é para desconstrução da heteronormatividade. Agora você imagina, é lei federal desconstruir, é obrigado desconstruir a heteronormatividade. É o decreto 7.037 de 2009, que é o conhecido Programa Nacional de Direitos Humanos 3. E como é que derruba? Nós vamos ter que ter um parlamento que tenha coragem de derrubar isso. E agora eles vão escrever o 4. E uma população que force o parlamento a fazer isso. Sim, porque assim, tudo bem, vamos respeitar a homonormatividade. Ok? Mas desconstruir a heteronormatividade, o que é heteronormatividade? É a família. Como é que a gente tem nessa nação um decreto para dizer desconstrua valores familiares? Não dá para a gente pensar, admitir. Bom, mas fora isso, nós temos aí a turma que quer a liberação das drogas. Gente, presta atenção. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Um menino erotizado, confuso na identidade sexual e fumando maconha, é um jovem sem senso crítico. Sem eira nem beira. Olha só, é uma geração inteira erotizada, confusa na identidade, fumando maconha. Esse povo vira massa de manobra. Nós temos que ter muito cuidado, porque um jovem que foi abusado na infância, confuso na identidade sexual, que não sabe se é homem ou mulher, gay, travesti, lésbica,
e está fumando maconha, não vai ser um bom soldado, não vai ser um bom pai, não vai ser um bom empresário. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque as pautas que estão aí não é para destruir uma pessoa, é para destruir uma geração. Poderíamos ficar aqui mais tempo, agradecendo a doutora Damares. Você pode curtir, seguir, aprender e ouvir ela nas redes sociais, e o Parlatório vai propor uma mesa Parla Criança. Obrigado, querido.